Deus sabe como você está por dentro. Por fora você pode estar sorrindo, mas Deus sabe que como você está. Às vezes pode chegar a pessoa perguntando: você está bem? Como você está? Mas ou às vezes você sorri, irmão. Mas Deus sabe como você está. Talvez é na igreja, eu não sei. Ou você tenta ser forte perante a Deus, irmão. Você tenta ser forte perante a Deus. Mas, irmão, Deus quer te lembrar que Ele sabe como você está por dentro. Aí você está segurando, tentando ser forte, sorrindo. Mas Deus sabe como você está por dentro. Ele sabe quando você não está feliz. Pode chegar pessoas dizendo: não, mas você tem isso, tem aquilo. Você está melhor que eu, você está melhor do que muitas pessoas. Sim, mas Deus sabe como você está por dentro. E pode chegar pessoas, irmão, falando assim: mas Deus sabe. Não tenta se fazer forte perante a Deus, mas se entrega a Ele, se humilha a Ele. Se humilha, fala pra Ele. A gente vai na oração falar pra Deus, mas às vezes a gente precisa, irmão, se entregar a Deus, irmão. Se entregar, se humilhar a Deus. Fala: não, pai, não tá nada bem nessa área, nessa parte, nisso. Fala pra Deus. Pode falar, irmão. Não é o que eu tô dando, não. Mas Ele sabe. Não tenta se fazer de forte perante a Deus. Se entrega a Ele é o seu pai. Pode ir nele, irmão. Vai lá nele. Às vezes a gente fica tão preocupado, tão triste, mas tão triste que a gente esquece que Deus é o nosso pai, que Ele cuida de nós. Que Ele sempre cuida de nós. E esquecemos de falar pra Ele. Ir lá nele e falar pra Ele. Às vezes você tenta ser forte, sorrir, mas Deus sabe como você está por dentro. Talvez você não está feliz, talvez você não está alegre, talvez você está triste. Mas se entregue a Deus, pode falar, Ele é seu pai. Ele é o nosso pai. Se entregue a Ele, fala pra Ele: pai, não tá nada bem nessa parte, não tá nada bem nisso. Mas não desista agora, não desista agora. Porque às vezes Deus coloca um projeto que a gente fica com medo de iniciar, que a gente fica com medo de investir, mas Deus está te dizendo. Talvez é iniciar um projeto ou alguma parte da sua vida que apareceu, talvez é uma casa que apareceu, em algum lugar, irmão, não sei. Mas Deus está te dizendo, invista nisso. Talvez você pense: não, eu vou passar vergonha. Não vai dar certo, eu vou passar humilhação. Mas se humilha a Deus, Ele está dizendo: pode investir porque eu estou contigo. E se der errado? Se der errado, Ele te levantará mais uma vez. Se der errado, você levantará mais uma vez e aprenderá com seu erro. Então se levante, se entregue a Deus, se humilhe a Deus. Porque às vezes a gente se humilha no mundo e a gente é humilhado. Como assim? Porque na lei de Deus, aquele que se humilha ao mundo é humilhado, mas aquele que se humilha a Deus é exaltado. Não significa que não, mas aquele que se humilha a Deus, em vez, às vezes você está tão preocupado, se humilhando tanto para a situação, que esquecemos de se humilhar a Deus. E o inimigo só rindo da nossa cara. Olha onde ele está. Ele está exatamente onde eu queria que ele estava. Em depressão, em desespero, ou sei lá o que você está passando. Em preocupações, com medo do amanhã. Mas Deus sabe, irmão. Deus sabe. A gente se humilha. A gente fica correndo tanto atrás daquilo que a gente acaba se humilhando para isso. Mas se você se humilhar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar, e lá nele fala: não, pai, não tá nada bem nisso, não tá nada bem aquilo. E falar, irmão, se entregar dele e se humilhar a ele, não a situação. Porque a gente pode chegar até em pessoas, dizer para pessoas próximas ou qualquer pessoa. Você pode até dizer para pessoas, mas eles podem falar: não, contigo eu estou. Mas Deus fala: contigo eu estou e eu resolvo o seu problema. As pessoas podem até falar: não, eu estou do seu lado, eu estou aqui. Pode falar, mas Deus está do seu lado. Deus vai resolver o seu problema, mas se humilha a Ele, entrega o seu problema para Ele. Deus sabe do problema que você está passando. Não é que Ele não saiba do problema, mas Ele quer intimidade. Ele quer que você vá até nele para
você falar para ele, porque ele é o seu pai. Assim como uma passagem onde um coxo, um leproso, tava todo dia, ele esperava que alguém, esperava não, todo dia ele esperava que ele seja colocado num tanque. Nesse tanque, quem ficava nesse tanque e a água jorrava, essa pessoa acontecia um milagre. Essa pessoa era curada. Mas ele era leproso, ele não conseguia andar. E todo dia ele ficava esperando para ver se um dia ele poderia chegar. E todo dia ele ia para lá, ficava lá no chão esperando. Talvez esperou que alguém levantasse ele. Talvez esperou que alguém levantasse ele e colocasse naquele tanque. Mas aí Jesus chegou e perguntou: "Você quer ser curado?" Deus já sabia que ele queria ser curado, mas ele pergunta, você percebe? "Você quer ser curado?" Ele respondeu: "Sim, Senhor." E foi lá e foi curado. Ou seja, Deus pergunta. Ele sabe da sua situação. Ele sabe o que você está passando por dentro. Ele sabe, mas ele é o seu pai. Ele pergunta primeiro. A gente quer se entregar a Deus. Ele bate na porta do seu coração. "Posso entrar?" Ele pergunta, irmão. Tá entendendo? Ele pergunta. Mas ele já sabe. Ele já sabe como você tá por dentro. Ele pergunta quando ele vai entrar no seu coração. Ele bate na porta. Já ouviu? Ele baterá na porta. Ou seja, ele bate, irmão. Ele pergunta. Talvez Deus está te perguntando: "Você está bem? Como você está?" Quando a gente ouve isso do mundo, a gente fala: "Não, eu tô bem." Mas quando é de Deus, a gente pode até falar que não, eu tô bem também. Mas Deus sabe como você está por dentro. Deus sabe. Talvez você tá firme e continuando naquilo que ele te entregou para fazer. Mas hoje eu vi uma história em um vídeo, né? Que tá na Bíblia, onde mostra a história de Ezequias, eu acho. Que ele pediu a Deus, ele clamou a Deus. Ele pediu um milagre, um sonho para Deus. Só que ele foi perdendo a esperança, ele foi ficando triste, mas ele estava permanecendo na obra de Deus. Ele permanecia na obra de Deus. Quando Deus enviou um anjo para ele, enviou um anjo até ele para falar da boa notícia, ele estava na obra firme. Só que quando esse anjo perguntou a ele: "Você está bem?" Você está bem não. Você lembra do sonho que você pediu a Deus? Ele nem lembrava mais desse sonho. Ele tinha esquecido desse sonho. Então, ele estava firme na obra de Deus. Ele estava lá no templo. Ele estava. Mas ele estava firme. Só que ele até esqueceu do sonho que ele tinha pedido a Deus. Ele até tinha esquecido da felicidade, da alegria. Ou seja, ele estava firme. Talvez você está firme. Continuando no projeto que ele colocou no seu coração. Talvez é iniciar um canal. Eu não sei. Iniciar na internet. Eu não sei. Talvez é uma casa que você está com medo de investir e investir no final não poder sustentar ou algo parecido, irmão. Mas ele até tinha esquecido do sonho. Falou: "Não, acho que esse sonho não é para mim não." Aí o anjo perguntou, o anjo falou: "Você não crê em Deus, Ezequias? Você não crê em Deus? Crê em Deus." Deus lembrou dele. Deus não tinha esquecido dele. Ele enviou o anjo para falar a notícia, as boas novas. Então, irmão, fala para Deus, se entrega a Deus. Não tenta esconder isso. Ele está te perguntando: você está bem? Você está realmente bem aí dentro? Como você está? É o seu pai, irmão. Todo pai ou mãe pergunta o filho como tá. Mas ele é o seu pai, ele sabe como você está dentro. Ele sabe. Então se entrega a ele. Lembra do sonho que você tem? Que você perguntou a Deus. Ele está te dizendo: eu vou cumprir. Porque eu exalto quem eu quero. Eu vou cumprir. Alegre-se. E não olhe para o passado. Porque eu também tive com você lá. Então alegre-se, irmão. Alegre-se. A situação pode não estar deixando você ficar feliz. Você não, pode até sorrir. Mas no fundo, você não está alegre, irmão. Mas Deus está te dizendo: alegre-se porque essa obra é minha. Alegre-se porque eu sustentarei essa obra. Alegre-se porque se há de precisar de pessoas, eu enviarei pessoas. Tá entendendo? A obra é minha. E eu não deixo a obra incompleta.
Eu não deixo a boa obra incompleta. Tá entendendo? Deus não deixa a obra incompleta. Ele sempre completa a obra. Ele sempre completa. Até um exemplo que eu também vou dar é que o povo de Israel, quando ele estava no monte, Moisés estava no monte escrevendo as leis que Deus estava falando com ele, o povo começou a adorar outros deuses, porque Moisés estava demorando demais. Falou, não, vamos fazer um deus para mim. E Deus viu que eles estavam murmurando e reclamando. E Deus falou, Moisés, desce que esse povo está resmungando. E foi lá e Moisés desceu. Mas ele foi lá e Deus falou, esse povo que só resmunga, desde onde eu tirei ele, só fica reclamando. Pode ir sem mim, ou enviarei meu anjo, enviarei meus anjos, vocês chegarão na terra prometida, mas eu não irei com vocês. Eu não irei com vocês. Isso é um exemplo que Deus falou que ele não ia com o povo de Israel porque estava reclamando. Mas a gente percebe que mesmo quando ele falou que não iria, ele falou que ia completar a obra. Ele falou que ia completar. E ele vai completar. E Moisés respondeu, Senhor, nós não vamos sair daqui sem ti, Pai. Perdoe nós. Nós não vamos sair sem daqui. Então pode tirar essa promessa de nós. Onde que o Senhor estiver, a gente vai estar. Tá entendendo? Tá entendendo que Deus não deixa nenhuma obra incompleta? Isso aqui é um exemplo, que ele ia terminar a boa obra. Ele ia terminar. Só que ele não iria junto. Mas Moisés falou, Senhor, sem ti, pode riscar meu nome do livro da vida. Do livro que você chama, que o Senhor chama dos teus. Tá entendendo? Ou seja, Deus não deixa nenhuma obra incompleta. Ele não deixa nenhuma obra. Davi, Abraão, ele não deixa as obras incompletas. Então esse foi o vídeo, irmão. Creia em Deus somente. Talvez Deus colocou um sonho em você, invista nele. Talvez você alugou alguma casa ou comprou alguma casa e está com medo de não sustentar. E Deus está te falando, invista. Talvez você iniciou um projeto, invista porque eu estou com você. Ah, mas se der errado, e deu errado ou aquilo, tenta de novo. Foi Deus que colocou no seu coração. Foi Ele, então continue. Esse foi o vídeo. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Porque Deus quis que esse vídeo chegasse até você. E Ele quer que chegue mais pessoas. Mas seja instrumento de Deus e faça isso para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.